Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor reine no seu coração. Mais uma semana se inicia e eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa reflexão. Palavra essa que tem como título dependente. Palavra dependente tem um dos seus significados aquele que não consegue viver sozinho, aquele que depende dos outros ou de outro. Eu sei que é ruim depender de algo ou de alguém, mas nessa semana eu te convido a aprender a depender de Deus, porque aquele que depende do Senhor tem certeza da ação dele em todas as circunstâncias da sua vida. O texto a qual eu baseio esses pensamentos está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, que nos diz: as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. O texto faz referência à travessia do povo de Israel saindo do Egito até a terra prometida. Caminhada essa que durou 40 anos no deserto. E o Senhor está falando através dessa palavra que durante esses 40 anos Ele foi aquele que cuidou, que sustentou, que zelou pela vida deste povo. Não é diferente para nós. Deus continua cuidando, zelando e livrando as nossas vidas dia após dia. Apesar do povo de Israel ter sido tão rebelde e murmurador, eu posso ver nesse texto e em toda a história Deus cuidando daqueles que aprendem a depender dele. É preciso aprender a depender do Senhor. E nessa dependência eu destaco aqui 4 pontos. Primeiro, aquele que aprende a depender do Senhor desfrutará do seu cuidado e do seu sustento todos os dias. Se você puder ler Êxodo, capítulo 16, no versículo 11 e 12, nos diz que o povo sentiu fome. O povo sentiu desejo de se alimentar com carne. E Deus disse a Moisés: hoje eu vou trazer cordonizes para o acampamento. O maná vai cair do céu, como caiu durante os 40 anos. Meus queridos, aquele que aprende a depender do Senhor deve ter certeza que sempre desfrutará do cuidado e do sustento que vem do nosso Deus. Então creia que durante essa semana, não sei qual é a sua situação, Deus pode enviar o sustento para você. Seja espiritual, seja emocional, seja no seu alimento, seja na sua família, dependa de Deus, aguarde, espere no Senhor, porque assim como Ele cuidou do povo de Israel há tanto tempo atrás, Ele continua cuidando de todos nós. Aprenda a confiar no Senhor. Segundo, aquele que aprende a depender do Senhor receberá dele o refrigério em meio aos seus desertos. Se você ler em Êxodo, capítulo 17, versículos 5 ao 7, nos diz que o povo sentiu sede e clamou a Moisés. Moisés falou com Deus e Deus fez com que água brotasse da rocha, água pura e cristalina, para matar a sede do povo em meio ao deserto. Bom, nós não podemos estar no meio de um deserto, literalmente, mas talvez estamos enfrentando os desertos da nossa vida. Desertos na família, desertos no trabalho, desertos espirituais. Em meio ao deserto que você esteja passando, aprenda a depender do Senhor, porque Ele é aquele que pode trazer o refrigério que você precisa durante esses dias, durante essa semana, ainda hoje. Aprenda a depender de Deus. Terceiro, aquele que aprende a depender do Senhor sempre terá vitória em meio às suas lutas. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao 16, nos diz que o povo de Israel se encontrou com um povo chamado Amalequitas. E eles venceram uma batalha. Como o povo de Israel conseguiu vencer essa guerra, já que eles estão no início da sua caminhada, então eles ainda não têm um exército formado, eles ainda não são um povo preparado para o combate, mas mesmo assim eles conseguiram vencer. Sabe por quê? Porque eles não confiaram na força do braço deles, eles confiaram no Senhor. Dependência. Aquele que aprende a depender do Senhor com certeza terá vitória em meio às suas lutas, sejam elas quais forem, seja em qual área for que você esteja enfrentando a dificuldade. Aprenda a depender do Senhor, porque aquele que aprende, com certeza terá vitória. Nosso quarto e último ponto que eu destaco nesse dia: aprenda a depender de Deus, porque aquele que aprende a depender dele será guiado por ele e verá a sua ação diária.
Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, nos diz o texto que todos os dias havia uma nuvem, uma coluna de nuvem que guiava o povo, e à noite uma coluna de fogo que guiava e protegia o povo. A palavra nos diz, no texto de Êxodo capítulo 13, versículo 22, que essa nuvem, essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo jamais se afastava do povo. Aquela coluna de nuvem, a coluna de fogo à noite representavam a própria presença do Senhor guiando o seu povo. Aquele que aprende a depender de Deus será guiado por Ele e verá sua ação diária. O povo podia contemplar a ação do Senhor todos os dias. Então aquele que aprende a depender de Deus vai ser guiado por Ele. E como eu digo, Ele jamais irá nos conduzir para um lugar ruim. Aquele que depende do Senhor, que espera no Senhor, será conduzido para os pastos verdejantes. Aprenda a depender de Deus e você verá a ação dele todos os dias. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua família, que Ele abençoe a sua casa e que durante toda essa semana você possa depositar toda a sua fé, toda a sua confiança no Senhor. Dependa dele, porque aquele que aprende a depender de Deus desfrutará do seu cuidado e do seu sustento todos os dias. Aprenda a depender de Deus, porque aquele que aprende a depender dele receberá dele o refrigério em meio aos seus desertos. Aprenda a depender de Deus, porque aquele que aprende a depender dele terá vitória em meio às suas lutas. Aprenda a depender de Deus, porque aquele que aprende a depender dele será guiado por ele e verá a sua ação todos os dias. Deus te abençoe, um forte abraço e uma semana de paz e vitórias.